Gênesis capítulo 35, versículo 1 ao 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim como você está, feche seus olhos e oremos mais uma vez diante do Senhor. Querido, nós te louvamos pela palavra do Senhor. A palavra que é verdade, a palavra que tem poder para transformar os nossos corações, mudar as circunstâncias em nossas vidas. O Senhor conhece a cada um dos teus filhos que se dirigiu em tua casa. Pedimos, Senhor, que a graça bendita e gloriosa, Senhor, seja liberada sobre a vida dos teus filhos e que eles venham viver os propósitos que o Senhor preparou para cada um deles, que eles venham entender as fases nas suas vidas e venham, Senhor, percorrer a carreira que lhes está proposta. No nome do Senhor Jesus, adoramos. Amém. Podeis assentar. Todos nós já conhecemos a história de Jacó. Jacó era neto de Abraão, era filho de Isaac. E Deus, através de Abraão, Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Mas Deus escolheu Jacó para que através dele pudesse trazer as bênçãos que vieram através da nação chamada Israel. Mas antes de se tornar nação, conta a Bíblia que Jacó tentou usurpar o poder de Esaú. E quando Esaú tomou consciência de todo o mal que Jacó havia feito a ele, decidiu dar fim à vida de Jacó. E Jacó, medo de morrer, fugiu. Quando ele fugiu, antes mesmo dele fugir, ele perguntou para o seu pai, pedindo ao seu pai a orientação para onde ele deveria ir. E o seu pai então orientou que ele deveria ir até Labão, que era o tio por parte da mãe de Jacó. A caminho, nessa sua fuga, imagino eu que Jacó estava muito tenso, preocupado, porque não vivia com medo da suposta morte que estava por encontrar a sua vida. Mas depois de ter caminhado algum tempo, anoiteceu, ele resolveu deitar. E ali, ele teve um sonho. E neste sonho, ele teve ali uma visão de uma escada onde subia e descia anjos. E Jacó ficou tão impactado com aquela experiência. Ele descobriu que aquele lugar era chamado Luz, que ele deu o nome de Betel. E Betel quer dizer a casa de Deus. Eu quero dizer, meu querido, você está, diga para o irmão que está ao seu lado, você está no melhor lugar do mundo, na casa de Deus. Jacó então chegou na terra lá do seu sogro, e ali ficou 20 anos sendo escravo lá de Labão. Jacó retorna, passa pelo vale de Jaboque,
E ali tem uma experiência novamente sobrenatural de Deus, onde o seu nome é mudado. Mas Jacó segue agora não sozinho, mas ainda em fuga. Ele então se para numa cidade chamada Siquém. E ali em Siquém, e houve uma situação que gerou uma tragédia muito forte, que mexeu muito ali, gerando ódio no coração dos irmãos da jovem, aonde aquela jovem, filha de Jacó, foi estuprada. Movida por ódio, os filhos de Jacó mataram ali os homens de Siquém. Mas Jacó ainda era um pequeno rebanho. Eram poucas pessoas que compunham a sua família. E Jacó ali com medo do que poderia acontecer com ele. Ele então foi aos seus filhos e desabafa com os seus filhos, dizendo aos seus filhos: que mal vocês trouxeram para mim. Agora vai gerar inimigos, vão se levantar contra a minha vida e vão nos destruir. E agora que vamos dar início à nossa mensagem. O tema para hoje: requisitos para a próxima fase. Meus queridos, a Bíblia nos chama a um lugar de intimidade. A Bíblia nos convida para viver uma vida mais intensa com Jesus. A Bíblia nos motiva a nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E para isso, meus queridos, eu gostaria que você entendesse algo muito importante. A cada processo na sua vida, a cada situação na sua vida, Deus está trabalhando com você. Mesmo nas coisas e decisões erradas que você possa ter tomado, se você colocar Deus na sua situação, se você se permitir ser tratado, entender o processo, Deus mudará a maldição em bênção. Deus mudará a perseguição em paz ao seu coração. E nós precisamos entender esses processos, requisitos para avançarmos na fase cristã. Porque em tudo na vida nós queremos crescer, beleza? Amém? Você quer crescer no seu aspecto profissional, financeiro, família. Mas eu pergunto, você quer crescer também espiritualmente? Você quer crescer numa vida de intimidade, de relacionamento com Deus? E para isso, meu querido, entenda os processos. E para você crescer, você precisa entender as fases que acontecem na sua vida. Jacó ali, ele poderia ficar ali em Siquém, se amargurando, se enchendo de medo, de insegurança, do terror que viesse os inimigos para destruir ele. Mas Jacó fez a diferença. Ele foi para Deus. Meus queridos, a maior oportunidade para você crescer em Deus, a maior e melhor oportunidade para você crescer em Deus é quando você está passando por luta. Alô? Mas ninguém gosta de passar por luta. Mas as lutas, meus queridos, são uma oportunidade de eu reavaliar a minha vida, de eu reavaliar as minhas prioridades e procurar entender as situações que eu estou vivendo e se há algo que pode reverter, se há algo que eu preciso alinhar a minha vida e os meus propósitos diante do Senhor. Alguém está passando por luta? Ninguém, né? Glória a Deus, nossa igreja aqui só de bênção e vitória. Ou então, melhor dizendo, quem não está passando por luta, levante a mão. E nós vemos então, quando Jacó se dirige ao Senhor,
ele vai para a presença de Deus, Deus dá uma ordem. E eu quero te trazer para você profeticamente. Hoje Deus te convida a você voltar para a casa de Deus. Para você voltar um relacionamento maior com Deus. Deus te convida, meu querido, para você mudar esse ciclo que você está passando e vencer. Porque Deus já te fez mais do que vencedor. E o que Deus compartilha, Deus comunica ali a Jacó. Jacó estava vivendo um momento de terror, de medo, de insegurança, estava numa terra estranha, estava vivendo um momento de escassez. E Jacó não estava entendendo aqueles momentos. Daí quando ele vai a Deus, tudo é revelado. Quando você vai de coração puro diante do Senhor, Deus revela. O primeiro requisito para você mudar de fase é: tome decisões e práticas de santificação. Santificar, meu querido, é a essência, é o resultado, é a chave que abre as bênçãos sobre as nossas vidas. Mas talvez, assim como Jacó era um herdeiro, havia promessas de Deus, assim como Jacó, havia sobre ele uma promessa que Deus abençoaria ele por causa do vínculo, da promessa que Deus fez ao seu avô Abraão. Mas havia algo ali no meio da família de Jacó que não agradava a Deus. Portanto, meus queridos, quando Jacó sai da terra do seu sogro, o seu sogro, junto com os homens que trabalhavam com ele, corre atrás de Jacó. E quando alcançam Jacó, falam a Jacó: por que roubaste os meus deuses? E Jacó se irou. Eu jamais faria isso. Que eu morra, ou alguém que tenha pego isso morra. Meu querido, a Bíblia nos relata que, passado algum tempo, a própria mulher, a amada de Jacó, morreu prematuramente, porque ela havia escondido ídolos do seu pai. Deus espera que cada um de nós tenhamos uma vida de santidade e santificação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz: sem santificação, ninguém vai virar a Deus. A santificação, meu querido, é algo que todos nós devemos amar, devemos desejar profundamente, nos abster, fugir de tudo aquilo que desonra, que entra em contradição à palavra de Deus. Precisamos então viver a palavra de Deus. E aqui, o que era que estava atribuindo o mal sobre Jacó e sua família? Nós estamos falando aqui, meus queridos, a grosso modo, trazendo para os nossos dias um homem crente. Não vamos falar da denominação dele, né? Mas era um homem crente. Era um homem que tinha promessas, um homem que viu Deus, um homem que viu escadas, anjos subindo e descendo, homens que tinham contato com o sobrenatural, mas cuja sua família estava desprezando princípios de Deus. Quando Jacó então toma um posicionamento e lança sobre a sua família: precisamos nos santificar. Santificação, meu querido, quer dizer separação. A Bíblia nos diz que você e eu não somos do mundo, nós estamos no mundo. Tem coisas que fazem parte do mundo e que nós precisamos fazer, outras não. E aqui vemos que quando Jacó determina, lança ali sobre
os seus filhos tragam todos os ídolos, argolas, tudo que vocês tiverem de imagens. Eles foram buscar. E houveram muitas coisas, argolas de ouro, pulseiras de ouro, ídolos. Mas eu pergunto, um crente pode ter ídolo? Uma pessoa temente a Deus pode ter imagens de outros deuses? Em Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15, Josué também estava seguindo as orientações de Deus, e ele se depara com um momento onde o povo de Israel, depois de ter entrado nas terras prometidas, estar jubilando, se alegrando por todas as conquistas que houveram. Ali, Josué vê uma cena que entristeceu o coração dele. Ele viu a cena onde as suas famílias, os descendentes de Israel, os descendentes de Abraão, estavam cultuando outros deuses, estavam levantando ídolos. O povo que perdeu o temor, perdeu a referência, a sua identidade. E ali, no texto, você pode depois conferir na sua casa, existe 3 deuses que Josué se posiciona, levanta ali, expondo os pecados de Israel. Os deuses dos amorreus, os deuses do Egito e os deuses do além do Eufrates. Do além do Eufrates é os deuses que os pais de Abraão cultuavam, porque o pai de Abraão era um perito em fazer imagens. Os deuses do Egito era da onde o povo de Israel foi liberto com mão poderosa. E os deuses onde estavam, que é os deuses amorreus, os deuses pagãos, era Baal. Eram os deuses onde ali aquele povo era politeísta, cultuava cada um, cultuava o Deus dentro da sua história, dentro daquilo que ele imaginava que seria certo. E todos esses deuses não era o Deus El, que El na palavra hebraica quer dizer Deus. Não era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, a quem tinha Abraão feito um pacto com ele. E esses deuses, além da idolatria, eles se prostituíam dentro do próprio templo. Havia oferendas, havia até sacrifícios de crianças. Havia uma imoralidade entre os sacerdotes e culto aos povos. Havia muita promiscuidade nesses deuses, estava roubando a santidade, contaminando a santidade do povo de Israel. E Deus se levanta, trazendo ali a Jacó uma direção, uma revelação a respeito dos deuses que estavam influenciando a sociedade. Todo ser humano, ele tem uma tendência situacionista. Ele tem uma tendência de ser influenciado pelo meio que vive. A pergunta, meu querido, que Deus faz, é você que vai influenciar o ambiente que você vive ou vai ser influenciado por ele? Você é a luz? A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Quando nós desprezamos os valores, os princípios de Deus, nós abrimos portas para o medo, para a insegurança, para o pavor, para os males que estão no mundo. E Deus nos convida, meus queridos, a nós alcançarmos e exercermos a autoridade que Ele nos deu. Jesus, quando indo à ascensão aos céus, diz: toda autoridade
foi-lhes dada no céu e sobre a terra. Na terra está você, meu querido. Amém, amém. Não tema, meus queridos, os inimigos que se levantam contra você. Assim como diz a palavra de Deus, por um caminho ele se levanta, mas por 7 fugirá de você. Porque esses princípios estamos compartilhando, meu querido, que esses princípios vai dar autoridade a você. Esses princípios, meu querido, que estão associados com santificação, com vida com Deus, com uma vida de fé, uma vida alimentada pela palavra de Deus. Davi certa vez disse: eu medito na lei do Senhor, dia e noite, para não pecar. Quanto mais você se enche da palavra de Deus, menos influência o mundo terá sobre a sua vida. Certa vez eu vi uma ilustração de um amigo que estava dando uma palavra para os jovens. Ele dizendo assim: o Senhor nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo nos alerta de coisas que não agradam a Deus. É assim com você, amém? É assim com você, meu querido, amém? Mas ele diz, ele dando esse exemplo, compartilhou que quando nós praticamos um erro que é contrário à palavra de Deus, existe uma impressão no nosso espírito que desperta, que nos sinaliza. Quando nós ignoramos na segunda vez, ele vai ser mais fraco. Na terceira e assim sucessivamente, vai se tornando mais e mais fraco, a ponto de se tornar um hábito. Nós vivemos numa sociedade onde é comum pecar, é comum mentir, é comum fazer muitas coisas que a Bíblia condena. E ainda há alguns que ainda defendem, mas é só um comportamento, é só um deslize. Não, meu querido, tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Porque a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. E nós precisamos entender princípios, porque quando nós entendemos e praticamos princípios, nós levantamos muro de proteção sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Quando nós entendemos princípio, nós nos levantamos com autoridade contra os dardos inflamados do inferno, contra os demônios, principados e potestades. E o segundo, meus queridos, princípio para que nós possamos mudar de fase é edificar o altar. Edificar o altar que Deus nos convida, meu querido, é o nosso coração. O que é importante no teu coração? Há fogo no teu coração por Jesus? A lenha, você tem colocado lenha nesse altar? Você tem tido discernimento, uma atitude de arrependimento, de confissão diante do Senhor? Você tem a consciência do que é certo e prioriza honrar a Deus? Porque, meus queridos, nós durante esse mês temos falado sobre passar de fase, aumentar nossa intimidade com Deus. É impossível, meu querido, que um crente que ore, não consiga perceber áreas e atitudes, hábitos que precisam ser mudados na vida dele. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, mais ele recebe da luz. E quanto mais ele recebe da luz, ele tem discernimento de coisas e atitudes que ele precisa mudar. Mas assim como diz no livro de Gálatas, que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Ambos não andam de mãos juntas. Nós precisamos edificar o altar. Edificar o altar em nossos corações. Edificar o altar e não negociar princípio.
O que é errado, o que é certo, meu querido. A única verdade é a verdade que está na palavra de Deus. E a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. Você pode ter dó do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Mas se eles não praticam aquilo que a palavra de Deus diz, eles sofrerão as consequências. Precisamos entender. Então ali, Jacó, segundo a direção de Deus, ele foi e edificou o altar. É interessante uma palavra, um versículo em Apocalipse, que nos chama a atenção. Lembra, olhe, observe, entenda aonde caíste. Meu querido, o Espírito de Deus é um Espírito que discerne. Ele traz as verdades no mais íntimo do nosso coração. Ele revela até mesmo as intenções que estão no nosso coração. Meu querido, não brinque com o pecado. Porque o pecado pode te cegar. E o pecado pode te matar espiritualmente. Quando você mantém o fogo no altar, mantendo o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Quando você entende que pode haver idolatria no seu coração. Pode haver atitudes que podem parecer para você corretas. Mas, meus queridos, nós estamos falando. Como Paulo disse, não façamos as coisas de menino. Eu deixei das coisas de meninos. Havia coisas que você fazia no início da sua conversão, porque era a luz que você tinha para aquele momento. Eu quero te perguntar, você quer coisas diferentes na sua vida espiritual para esse final deste ano e para os anos que virão? Levante sua mão e diga sim. Eu quero te dar uma notícia. Se você quer coisas diferentes para a sua vida, faça algo diferente. Se você quer coisas maiores, aumente princípios de Deus, práticas na sua vida. Sem que você determine, sem que você pratique as promessas, os princípios de Deus, você apenas ficará observando aqueles que estão vencendo, aqueles que estão alcançando vitórias, e você fica apenas na observação. E a minha pergunta aqui para você: o que está ocupando o lugar que é de Deus no seu coração, que tem roubado a sua comunhão, a sua intimidade? Porque lá para o povo de Israel, havia deuses que tinham hábitos, práticas, que se tornaram comum pela convivência. Meus queridos, eu sou meio radical. Eu ando com pessoas de todas as raças, de todas as cores, de todo segmento, mas quando o assunto não condiz com a fé, eu não discuto, eu apenas peço licença, eu me retiro. Porque, para mim, princípios são princípios. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se aquilo que a pessoa está falando não edifica o meu espírito, não faço parte. Deus me deu o direito. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, fala a respeito Deus chamando a atenção através ali de Paulo, aonde estavam levantando os deuses estranhos, que não eram Deus. Meu querido, Deus não muda. Grave isso, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Ele é para sempre. Princípios são imutáveis. São inegociáveis. Para isso, meu querido, Deus nos convida para nós nos separarmos de hábitos, de costumes, de atitudes que desonram Ele. Que nós devemos nos purificar, que precisamos nos santificar.
E Deus assim nos recebe como filhos e filhas dele. Quando Jacó, ele entendeu a manifestação de Deus sobre a vida dele, entendeu que valia a pena, que era ganho para ele, que era ganho para a sua família. Talvez, meus queridos, você não tenha entendido as circunstâncias, as situações que têm ocorrido na sua família. Coisas repetitivas, coisas que não mudam de ciclo. Meu querido, eu te convido, eu te desafio, vá para Deus. Vá para a presença de Deus, abra o teu coração diante do Senhor, se livre de todos os hábitos, práticas. Só te dando um pano de fundo, quando Josué fala a respeito dos deuses, já tinha passado mais de 500 anos, e ainda haviam práticas, havia ídolos familiares, que davam autoridade a demônios a perseguir a família. Meu querido, você quer vitória na sua vida? Você quer entrar em novas fases de bênção sobre a sua vida? Proponha fazer como Jacó fez. Há alguma coisa que está desonrando a Deus na minha casa? Há alguma coisa que está desonrando a Deus na minha vida? Lembrando, meus queridos, que Jacó está vivendo um momento muito difícil. E seus filhos estavam também sob a influência do pecado, movidos pela força, pelo ódio, pela amargura, pelo desejo de vingança. E em vez de resolver os problemas das suas vidas, estavam cada vez aumentando, porque estavam fazendo na força do seu braço. Há um texto na Bíblia que você muitas vezes fala: se Deus é por nós, quem será contra Deus? Lembra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu querido. Mas ninguém que está debaixo. Meu querido, aqueles que estão debaixo da santificação, que estão debaixo de promessa, que estão vivendo, praticando a palavra de Deus, já tem um muro invisível, nada os atinge. Deus quer trazer um escudo sobre a sua vida de vitória, de paz, de bênção. Mas faça um autoexame. Se você tem edificado um altar para honrar o Senhor. Quando eu não me santifico, meu querido, que a santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu sou crente, sou batizado com o Espírito Santo, pertenço à comunidade Rema, eu sou líder disso, líder daquilo. Se não está vivendo uma vida santa, você não verá. É a Bíblia que diz. Ah, mas eu já aceitei Jesus, já estou com 30 anos de evangelho. Não adianta. O que te aproximará de Deus é a vida de santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se você não se santifica, meu querido, se você não julga importante a santificação, você não irá a lugar nenhum no reino de Deus. Não tem como entender santificação sem entender a doutrina bíblica. Romanos 1,17 nos diz que o cristão, eu e você, vamos crescendo de fé em fé. Eu não posso viver com a fé de ontem. Eu não posso viver com a experiência de ontem. Porque cada dia Deus tem algo novo para trazer na minha e na sua vida. Terceiro ponto. Desfruto dos resultados de edificar um altar ao Senhor. No livro de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, fala a respeito de batalha espiritual da armadura do Senhor. E Jacó, talvez retrate a muitos de nós, que estejam vivendo momentos de tensões, momentos de dificuldade, momentos onde temos visto muitos inimigos que têm se levantado contra nós.
Mas, meus queridos, santificação, santidade, é uma poderosa arma de proteção sobre a sua vida, sobre a sua família. Quando eu me santifico, quando eu, pela função, autoridade que Deus colocou sobre minha vida, como sacerdote do lar, como profeta dentro da minha casa, quando eu entendo e me proponho a colocar em prática, não negociar princípio, eu trago proteção sobre a minha vida e família. Jacó antes, no capítulo 28, antes, ele estava todo desesperado, com medo do terror dos inimigos que poderia se levantar contra ele. É capítulo 34. Antes então, Jacó estava todo com medo, apavorado, diante do inimigo, que foi suscitado ira, ódio, contra a família de Jacó. Estavam pensando como fugir e como escapar. Mas Jacó entendeu o princípio. E quando ele pôs a sua casa em ordem, quando tirou a legalidade, as brechas que davam a demônios até ser perseguição, terror na sua casa, Deus muda a história. E Deus quer mudar a sua história, quer mudar a história da sua família, quer mudar a história do nosso país, meu querido. Não temas, meu querido, aquilo que possa acontecer com a nossa terra, mas tema ao Senhor e santifica a sua vida, que você verá a glória do Senhor. Coloque o seu coração no Senhor, não na situação. Não perca o seu sono por coisas que você não pode fazer mudar. Você pode apenas mudar a sua atitude, o seu comportamento. E quando Jacó entende o princípio e coloca em ordem a sua casa e sua família, meu querido, agora realmente entra aquele versículo: se Deus é por você, quem será contra você? Deus é criador do universo. Deus é o El Shaddai. Deus é o Todo-Poderoso. Em nenhuma das batalhas aonde o Senhor entra, por pior que seja o seu inimigo, que ele não seja derrotado no nome de Jesus. Em vez de Jacó e a sua pequena família, que dava mais ou menos umas 30 pessoas, sair afugentado. Aonde que eles vão, meu querido? Eles não ficam correndo sem destino. Porque uma pessoa sem uma visão correta, ele corre sem destino, ele corre em desespero. Mas aqueles cujo Senhor direcionou a vida deles, eles correm para a casa de Deus. Correu Jacó e edificou Betel, edificou a casa de Deus. E ali Deus reverteu, Deus mudou a sorte de Jacó. E Deus liberou um terror, um medo em todos os inimigos de Jacó. Meu querido, você tem sido aquele que quando as coisas não estão muito bem, você murmura? Você tem sido aquela pessoa que quando as coisas não dão certo, você fica desanimado? Você tem sido aquela pessoa que quando você busca, luta e parece que está desmanhando na beira da praia? Hoje Deus quer mudar a sua sorte. Hoje Deus te convida a você voltar para Ele, voltar de todo o coração. Hoje Deus te convida a você não ser apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas ser praticante. Hoje Deus te convida a você não ser um crente mimimi, que perde tempo com coisas que não trazem edificação. Hoje Deus te convida para você tirar os olhos do seu irmão, daquilo que está dando certo ou que está dando errado. Você olhar para você e olhar para Cristo. Porque é de Cristo que vem o socorro. É de Cristo que vem a bênção para que liberou para a sua vida. Levante, meu querido, diante do Senhor.
Levante-se, consagre, se posicione. Diga não ao pecado mesmo que isso custe. Certa vez eu, quando estava fazendo universidade, eu perguntei para um professor quanto tempo muda uma cultura. Ele disse, olha, demora muito tempo. E não me disse exatamente muita coisa. Mas alguns dias atrás, nós estávamos numa reunião, comentei algumas coisas assim parecidas. A pessoa ali comentou, disse, se você fazer, se você fazer algo certo, é certo, não é errado. Se você praticar princípio certo por 21 vezes, a partir daí se tornará um hábito. Busque viver em santidade, que você desfrutará de bênçãos sem medidas do Senhor. Deus é um Deus de promessa, Ele não falhou, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o é para sempre. Eu convido a você, meu querido, a colocar-se em pé neste momento, para podermos ter um momento de reflexão, colocando-se diante de Deus as nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento, meu querido, histórico, um momento profético. Mas um momento é esse que só vai acontecer se eu não ser uma pessoa ociosa, preguiçosa. Se eu colocar meu coração nas coisas certas. Se eu praticar os valores e princípios de Deus. Se você olhar na própria história bíblica, nem todos aqueles homens que tiveram promessas liberadas para a vida deles alcançaram suas promessas. E eu quero dizer uma coisa, não foi Deus que falhou com eles. Foi eles que deixaram de ser comprometido com Deus, comprometido com a palavra. Se você deseja alcançar vitórias maiores na sua vida, analise quais são as idolatrias, quais são as coisas que você mantém no seu coração que não está agradando a Deus. Muitas vezes, meus queridos, nós buscamos muitas coisas, nos dedicamos a muitas coisas. E muitas vezes nós negociamos, abrimos mão, desprezamos o momento de comunhão, de intimidade com Deus. Estamos em busca de coisas muitas vezes só para nosso bel prazer. Mas poucas vezes nós buscamos uma vida de consagração ao Senhor. Poucas vezes nós buscamos ser referência, ser testemunhas para os outros. Ser modelos, impactar a nossa sociedade, deixar um legado para os nossos filhos de temor ao Senhor. Muitas vezes nos desgastamos, horas, perdemos os sonos para coisas que não poderemos levar quando o Senhor nos chamar. Mas há algo, meus queridos, que Deus espera, que cada um de nós, se queremos ver ao Senhor, algo inegociável é a santificação. Quantas coisas muitas vezes têm roubado a nossa paz? Quantas vezes tem corrompido a nossa alma? Quantas coisas, meus queridos, têm nos afastado de Deus? É em função de hábitos que fomos adquirindo e passamos a acreditar nesses hábitos. Mas coisas estas que não estão em conformidade com Deus. Deus é contigo, meu querido. A partir do momento que você não seja apenas um crente medíocre, mas seja um crente que pratica a palavra de Deus. Que não seja um crente oba-oba. Que não seja um crente que seja levado diante das circunstâncias, uma hora está bem, outra hora está mal. Mas independente das circunstâncias que você esteja vivendo, Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus, se você praticar, se você buscar viver em santidade, se você desejar construir um altar, levantar ou renovar um altar, renovar a sua fé no Senhor, Ele virá.
e te trará paz ao seu coração, trará alegria, trará gozo na sua vida. Mas você, meu querido, Deus propôs a você, Ele te dá a escolha. Ele não vai forçar você a levantar, reconstruir o altar. Assim como o querido, sem obediência, não alcança a bênção. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. As vitórias do Senhor são inegociáveis. E são para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu gostaria de convidar você, meu querido, a fazer uma reflexão. Quais têm sido os ídolos no seu coração? Quais têm sido os hábitos que têm entristecido a Deus, que têm dado oportunidade para você sofrer aflições, angústia, decepções? Quais têm sido as brechas que você tem dado ao inimigo? Porque a promessa de Deus de vitória sobre a sua vida, mas para isso ela só acontecerá a partir desses princípios serem praticados. Eu quero convidar aqueles que querem entrar, virar novas, alcançar novas fases no Senhor, aqueles que querem buscar uma vida que honre a Deus, aqueles que desejam viver para agradar a Deus, aqueles que não querem apenas as mãos, as promessas, as bênçãos de Deus, mas querem sim, através das suas vidas, de suas atitudes, de suas práticas, ser abençoador de outros. Quero te convidar a você corajosamente perguntar ao Espírito Santo quais têm sido os ídolos que têm ocupado o lugar que é dado a ti. Meus queridos, quando você entra num nível maior de entendimento, de discernimento espiritual, às vezes coisas tão pequenas podem estar roubando o teu coração, como amargura. Você não quer perdoar, não quer perdoar, e sabe que o perdão te libera e te abençoa. Talvez, meus queridos, até mesmo a tua vida profissional, você é tão intenso na vida profissional a ponto de abrir mão de ter comunhão com Deus. Talvez seja a vida financeira, talvez seja até mesmo a família, seja coisas que Deus vai estar te revelando. A Bíblia diz: não porás nenhum outro Deus. Hábitos nós recebemos dentro da nossa casa, hábitos bons, hábitos ruins, e vamos em todo o nosso segmento da nossa vida, com amigos, na escola, em todo lugar. Mas cabe a nós filtrar aquilo que vai agradar a Deus e aquilo que vai desonrar a Deus. Mas o altar que Jacó, não foi Jacó que elaborou aquele altar quando ele estava fugindo, mas foi o movimento do anjo do Senhor que trouxe uma consciência. E ele diz: Deus estava aqui e eu não percebia. Meu querido, talvez Deus tenha estado na sua vida, na sua casa, mas você já nem sente, nem percebe mais a presença viva do Senhor. Depois de ele ver anjos subindo e descendo, pela visão ele foi impactado, mas passou 20 anos fugindo. Depois volta, tem aquele momento do Vale do Jaboque, mas para ele mudar de fase, ele precisava voltar lá no início de todas as coisas. Há um louvor que cantamos algumas vezes: quero voltar ao primeiro amor.
Meu querido, Deus te convida a você atear fogo nesse altar do Senhor, para que você tenha o maior prazer, a maior alegria, quando esteja na casa do Senhor, na presença de Deus. Davi certa vez diz que nenhum lugar se compara a lugar na presença de Deus. E ele diz: mais vale 1 hora na presença do Senhor que 1000 em outros lugares. Meu querido, quem é responsável pelo culto a Deus? Não é o pastor, é cada um de você. Quando você sai da sua casa, você já faz uma decisão: eu vou me doar, eu vou dar o meu melhor ao Senhor, eu vou dar toda a minha dedicação, todo o meu louvor, toda a minha força ao Senhor. Não é a unção que possa estar no lugar, porque a unção já está, o Espírito Santo está neste lugar. Mas você pode entrar, assim como Jacó, e ter contemplado aquelas manifestações. Daí caiu a ficha. Jacó, Deus estava aqui e eu estava indiferente. Não perca, meu querido, a oportunidade de desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida nesta noite, por preocupações com A, B, C ou qualquer outra coisa. Este é o tempo, este é o lugar que Deus reservou para a sua vida, e Ele conta com você para que você seja a resposta para o mundo, para que você seja um agente de transformação onde você o colocar na planta dos seus pés, para que você seja uma testemunha viva e não tema o inimigo, não se converta aos costumes do mundo, mas transforme o mundo por causa da presença poderosa do Senhor. Eu gostaria de convidar aqui a minha esposa para estar orando. Você esteja orando no seu lugar. O convite, meu querido, para você restaurar o altar. Constantemente Deus falava com o seu povo: tire as cinzas do altar. Tire as cinzas do altar. Restaure o altar. Talvez você tenha levantado muitos altares, mas há deuses. Ah, pastor, você está me ofendendo. Mas tudo aquilo que tem roubado a alegria, a comunhão, a graça, o favor, o fogo verdadeiro do Senhor, existe substituição de altar. Pai, nós como igreja hoje queremos nos apresentar, Senhor, diante de Ti, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido, Senhor, até esse lugar, até aonde, Senhor, nós estamos. Mas hoje, ó Deus, nós podemos compreender que há algo muito maior ainda. Promessas que ainda não foram, Senhor, cumpridas, Senhor. Há outros níveis, Senhor, e lugares para nós prosseguirmos, Senhor, tanto a nível pessoal quanto a nível familiar. E nós queremos nessa noite, Senhor, perguntar a Ti, ó Pai, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de alcançar, ó Deus, isso que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração e que nós possamos, Senhor, nos posicionar assim, Senhor, como Jacó, Senhor, imediatamente, ó Deus, após a Tua direção, após ouvir a Tua voz, Senhor, ali ele correspondeu, ele tomou, Senhor, atitudes práticas, ele se alinhou, ó Deus, ele proclamou ali para que a família dele, Senhor, se posicionasse. Nós também, da mesma maneira, Senhor, queremos receber essa orientação, queremos receber essa direção com o nosso coração aberto. Nós sabemos, Senhor, que há um novo tempo, Senhor, que há um novo nível para nós, para nossa casa, para esta igreja. E nós entendemos hoje que nós só alcançaremos, Senhor, este lugar, ó Deus, com santificação e com purificação. Nós só alcançaremos, Senhor, certos níveis de concretização de promessas quando nós nos posicionarmos, Senhor, nos purificando e nos santificando diante de Ti. Então, Senhor, assim como Jacó, Senhor, mesmo tendo tantas promessas como nos fomos ministrados aqui, Senhor, haviam pessoas que ainda não tinham se alinhado com o Teu propósito, haviam coisas que não estavam alinhadas, então a promessa não havia, Senhor, se concretizado.
Mas ele foi convidado, Senhor, a recomeçar. E hoje nós somos convidados por Ti a recomeçar. Senhor, ali como Jacó voltou a Betel, nós também queremos voltar a esse lugar de edificação. Voltar a este lugar de construção, Senhor, do Teu altar, onde o Teu sobrenatural se move. E nós queremos consertar, Senhor, o nosso altar. Nós queremos refazer aquilo que é necessário. Nós queremos esse novo tempo, Senhor. Então nós queremos nos comprometer com a santificação. Nós queremos nos comprometer, Senhor, em abandonar tudo aquilo, Senhor, que nos impede de passar para a próxima fase. Senhor, nós queremos nos comprometer, Senhor, a nos purificar diante de Ti. Senhor, a nos consertar continuamente diante de Ti. Senhor, nós queremos confessar o nosso orgulho, a nossa altivez. Nós queremos renunciar à religiosidade, aos argumentos humanos, às resistências humanas. Senhor, nós queremos, Senhor, confessar a Ti, ó Pai, tudo aquilo que tem roubado o Teu lugar, como nós fomos aqui ministrados. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor. Tantas vezes nos fechamos para o arrependimento, Senhor, porque nós já temos alcançado níveis de bênção, nós já temos, Senhor, sido tocados por Ti. Então nós resistimos, nos acomodamos e achamos que certas coisas não tem problema continuar daquele jeito. Mas eu peço hoje sobre essa igreja e sobre as nossas vidas, que o Senhor abra os nossos olhos para os pecados ocultos da nossa alma e para os pecados ocultos da nossa casa. Que haja coragem, Senhor, em todos nós para nos posicionarmos em santificação e purificação como Jacó fez. Pai, abre os nossos olhos, o nosso entendimento para abandonar todas as práticas que Te entristecem, que nos afastam de Ti e que impedem a concretização da promessa. Pai, nós queremos nos arrepender, porque tantas coisas sobreveio sobre a família de Jacó, Senhor, por falta de posicionamento e santificação. Senhor, tantas desgraças que talvez, Senhor, venham sobre nós e nós culpamos e questionamos a Ti. Mas muitas delas são resultado, Senhor, das legalidades que nós abrimos e fazemos de conta que não estamos abrindo. E nesta noite nós dizemos, Senhor, nós queremos esse novo tempo. Nós queremos essa nova fase. Nós queremos o Teu novo. Nós queremos nos comprometer com a santificação. Nós queremos trocar as nossas vestes como nós cantamos nessa noite. Nós queremos nos purificar, purificar nossos pensamentos, o nosso procedimento, purificar a maneira como nos relacionamos com o nosso cônjuge, a maneira como nós conduzimos as coisas na nossa casa. Senhor, as palavras que saem da nossa boca, Senhor, tanto em casa como na escola, na faculdade, no trabalho, a nossa conduta, Senhor. Pai, o Senhor tem tantos planos, Senhor. O Senhor tem projetos tão grandes para estas famílias aqui. O Senhor tem coisas tão grandes para cada pessoa aqui. Pai, que nenhum de nós fiquemos presos, Senhor. Presos, Senhor, a esse nível que estamos por causa da indisposição de santificação. Mas que o nosso coração seja convencido pelo Teu Espírito. Senhor, esse ano o Senhor tem nos conduzido a outros níveis de busca de intimidade. E sabemos que é impossível estarmos diante da Tua presença e não nos incomodarmos com aquilo, Senhor, que é impuro. Então, Senhor, vem lavando a nossa vida, vem lavando a nossa família, a nossa alma, o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações. Senhor, nós queremos renunciar aos ídolos que têm ocupado, Senhor, o Teu lugar. Nós queremos tapar as brechas, não só com a intercessão, mas com o posicionamento de santidade, Senhor, de purificação. Senhor, assim como Isaías, Senhor, percebeu que ele tinha lábios impuros, porque ele estava sendo levado pela cultura do meio, o povo que ele vivia, tudo aquilo era normal, tudo aquilo, Senhor, era comum. Mas quando ele se aproximou
conosco, com a nossa casa. Que à medida que nós nos aproximemos de Ti, da Tua luz fique mais clara, Senhor, os pecados, as sujeiras, Senhor, que tem envolvido talvez, Senhor, as nossas vidas, e que possamos nos purificar, nos santificar. Nós queremos, Senhor, o cumprimento do Teu propósito para as próximas gerações. Nós queremos, Senhor, voltar, recomeçar esse altar, aonde a Tua promessa e a Tua vontade foi revelada. E assim nós experimentaremos os livramentos como Jacó experimentou, proteção como ele e a sua família experimentou, Senhor, e ali o propósito foi destravado, Senhor. Ó Pai, para aquele cumprimento de grandes coisas que viriam. Grandes coisas virão para a nossa linhagem, grandes coisas virão para a nossa família, grandes coisas virão para nós, Senhor, à medida que nos posicionarmos, que nos alinharmos e nos santificarmos, nos purificarmos. Então, Senhor, esta é uma noite que nosso coração precisa sair daqui, Senhor, incomodado a se posicionar, incomodado, Senhor, a ir para o próximo nível. Nós Te louvamos por essa palavra, nós Te louvamos pela Tua misericórdia que nos trouxe até aqui, mas nós pedimos, ajuda-nos, Senhor, a ir para esse lugar aonde o Senhor deseja nos conduzir como pessoas, como família e como igreja. Nós nos arrependemos e nós nos dispomos, Senhor, a nos santificar, a nos purificar, no nome